E aí, vamos para mais um vídeo do canal sobre games e a filosofia. E hoje vamos descobrir as conexões entre o jogo Alice in Madness Return e o livro de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. E claro, vamos falar de filosofia, em um vídeo que vai te fazer questionar sobre a realidade e mergulhar em um mundo de dualidades, loucura e identidade. Não perca, depois da vinheta, vem comigo! Então, para começar, Alice in Madness Return é uma espécie de releitura do livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Esse jogo, ele explora e expande o mundo criado pelo autor, adicionando elementos mais sombrios e violentos à trama. É uma história muito mais complexa do que aquela que aparece no livro. Apesar do livro ter sido escrito inicialmente para criança, a gente sabe que esse livro ele é um grande tratado filosófico. Se você está pensando em estudar filosofia, está pensando em se aprofundar nas questões filosóficas, uma dica de leitura para início de estudos da filosofia é o livro Alice no País das Maravilhas. Ele traz elementos riquíssimos que trazem discussões que foram abordadas por diversos autores ao longo da história da filosofia. Então, o livro é fantástico. E o jogo que desenvolve elementos que tem no livro, mas que traz um quebra-cabeça ainda mais elaborado na questão de personalidade da personagem. Tá? Essa Alice do game é uma Alice punk rock. Ela é uma Alice que não tá para brincadeira. Essa personagem ela inicia o game dentro de um hospital onde ela perdeu aí a sua sanidade. Então, ao longo do jogo, a gente vai encontrando fragmentos dessa personalidade, das memórias da Alice que vão compondo essa personagem. É muito, muito interessante. Volta e meia, durante o jogo, vão aparecendo aí esses pedaços das memórias de Alice. E isso é o que torna o jogo ainda mais divertido, ainda mais interessante. A gameplay do jogo é simples, mas a história, o cenário, os personagens que aparecem, que são todos tirados sim do livro Alice no País das Maravilhas, tornam esse game aqui essencial no que diz respeito a uma viagem pela filosofia. Então, se você gosta de filosofia, esse game vai ser um prato cheio. Assim como no livro, o jogo ele apresenta uma dualidade entre o mundo real e o mundo fantástico. Alice precisa navegar entre esses dois mundos para resolver problemas que enfrenta e superar seus traumas. Essa dualidade pode ser relacionada com a filosofia de Platão, por exemplo, que falava sobre a existência de dois mundos, um mundo sensível e um mundo inteligível. A alegoria da Caverna de Platão, que vai falar sobre esse mundo ideal, esse mundo onde encontramos o real viver, e o mundo onde estamos não passa de uma cópia mal escrita desse mundo ideal, vai estar, de certa forma, aí dentro da história da Alice no País das Maravilhas, tanto no livro como no game. E como dito antes, o interessante desse game está justamente na busca da própria identidade da personagem ao longo do jogo. A Alice ela precisa descobrir quem ela é e como lidar com seus traumas, seus problemas e como ela desenvolve essa temática é muito presente também nas questões filosóficas, tá? Principalmente na filosofia existencialista, onde a gente pode pegar como exemplo aí, mais uma vez, o Jean-Paul Sartre. Certo? Esse autor ele fala aí da importância da liberdade para a construção da identidade. E a identidade dessa Alice do game ela é toda fragmentada. Tá? É uma busca constante aí pela própria sanidade. A Alice desse game ela está fora de si. Ela aí busca destruir essas ameaças de uma forma bastante violenta e, de alguma forma, busca reconstruir a sua vida, ou pelo menos tentar descobrir como reconstruir essa vida. Então, assim, além dessas questões filosóficas, o game, assim como no livro, trazem questões relacionadas ao contexto histórico. Tá? O Alice no País das Maravilhas se passa na era vitoriana, então é possível interpretar essa obra como uma alegoria para críticas à sociedade da época, o que é bastante comum
em se tratando de filosofia política, porque muitas vezes a filosofia usa histórias e metáforas para transmitir ideias políticas. E isso é muito presente no game em relação aos elementos de dominação. A gente pode ver aí na questão da Rainha de Copas, que é uma tirana, né? E isso ela é uma espécie de estereótipo das rainhas absolutistas, que já estão aí dentro do contexto histórico, findando aí seus reinados, né? Mas a Inglaterra vitoriana ainda mantém esse elemento muito presente. Até hoje, ainda a monarquia inglesa, ela traz aí esse glamour da coroa. Então a Rainha de Copas, assim como no livro e no game, ela é representada como uma tirana louca que faz de tudo para dominar a pobre Alice e, na verdade, todos os seres desse mundo fantástico. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha ajudado a entender um pouco mais sobre esse mundo filosófico da Alice, né? Espero que tenha servido aí como um gatilho que vai impulsionar a curiosidade e a busca pela leitura do livro, pelo jogar o game, tá? Que são duas mídias que podem ser aí consumidas de forma muito agradável. Tanto o livro como o jogo são muito interessantes para quem está estudando, para quem se interessa pela filosofia, certo? A temática do Alice Madison Return tem uma relação bastante grande com a filosofia, pois traz elementos aí de dualidade, identidade, loucura, realidade versus ilusão e alegorias que podem ser exploradas de maneira mais aprofundada. Então, assim, é possível que hajam outras interpretações e relações possíveis, dependendo aí da perspectiva de cada jogador e a partir de qual filósofo se observa esse game. Então, assim, se vocês tiverem uma outra interpretação, deixem aí nos comentários. Vai ser muito bem-vindo, certo? Então, agora, para encerrar, eu deixo uma reflexão. Como essas temáticas afetam a forma como nós interpretamos o mundo ao nosso redor? Esse mundo de maravilhas? E que, ao mesmo tempo, pode ser interpretado como um mundo de loucuras e de busca de identidade, onde nós estamos constantemente lutando aí contra elementos da nossa mente que tornam esse mundo complexo, talvez até assustador. Será que é possível a gente manter a sanidade em um mundo como o nosso, tão difícil e tão complexo? Fica aí a reflexão. Obrigado, até a próxima. Tchau!